Opa, tô passando aqui no início do vídeo pra dizer que eu fiz esse vídeo mais para as pessoas que já sabem um pouco mais sobre FNAF, tanto da sua história quanto do que tá acontecendo atualmente com a franquia. Então, caso você não saiba nada sobre FNAF, é bem possível que você fique um pouco confuso e tem alguns spoilers sobre a história do jogo também. Então, assista por sua conta em risco. E, de qualquer forma, eu recomendo bastante o documentário do Corey, caso você queira saber a história do universo certinha. O documentário é bem longo, mas tem uma qualidade ótima de produção e, como eu disse antes, eu recomendo bastante. Enfim, o link do documentário vai estar aí na descrição e, dado o aviso, bora pro vídeo. Hey, eu sou o Remangaka e hoje não vai ter conversinha não, sem videozinho fofo com mensagem no final, porque hoje eu vim falar mal de FNAF. Quer dizer, mais ou menos. Enfim, bora pro vídeo. FNAF. Eu acho meio impossível alguém nunca ter sequer ouvido falar dessa coisa, porque hoje em dia ele é só uma das franquias de jogos mais famosas da Terra, tendo seus míseros 12 jogos em continuação, mais de 10 livros e até um filme. 2014. Scott Cawthon lança o primeiro jogo da franquia no dia 18 de agosto, e mal ele sabia que ele teria acabado de criar um dos jogos mais hypados de todos os tempos, porque, meu amigo, o sucesso que só esse jogo fez na época não tá escrito. Milhares de teorias sobre o jogo foram feitas, e vendo tudo isso, o Scott ele não foi bobo, ele logo começou a trabalhar no seu segundo jogo, e no terceiro, e no quarto, e quinto. E sexto. Vamos falar um pouco desse aqui. FNAF 6 é pra mim, como é para muitos, o que deveria ter sido o fim da história de FNAF. Neste jogo, temos o que seria o final da história. Um final com muitas pontas soltas? Sim. Mas ainda assim era um final. Harry Emily, um antigo sócio de William Afton, na criação da primeira pizzaria de todas, depois de anos, ele descobre tudo o que seu amigo tinha feito. E a fim de acabar com tudo aquilo, ele abre uma espécie de pizzaria. Mas, em vez de ser ele quem iria gerir tudo, você fará isso. Vulgo Michael Afton, que ainda estaria à procura do seu pai. Essa coisa aqui. Na moral, o script é muito feio. Tá, eu vou resumir logo o que acontece, porque eu imagino que vocês já saibam mais ou menos o que acontece. Se não sabe, vai ver o documentário do Corey. No final de tudo, a pizzaria na verdade era uma grande armadilha para todos os animatronics ainda restantes: Mountain Freddy, William, Baby e Puppet, os queimando lá dentro. No processo, Harry e Michael se sacrificam e morrem junto no incêndio. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us. End communication. Como continuação, teríamos o próximo jogo, onde retrataria o inferno do William, onde ele sofreria pelo resto da eternidade. Ou pelo menos era o que a gente achava, porque eu não sei quem foi o gênio que teve a brilhante ideia de criar o Help Wanted. E caso você não tenha percebido, eu tava sendo sarcástico. E cara, ok, eu até conseguiria entender se isso fosse só uma versão dos jogos no formato de VR. Eu realmente entenderia, e eu acho sim que o formato de gameplay de FNAF combine com VR. Mas não, porque simplesmente isso existe. Glitch Trap, uma espécie de resquício do William, e foi a partir daqui que FNAF começou a sua longa caminhada em uma estrada de cacos de vidro. Porque a partir do momento que o Glitch Trap existe, tudo que tem no FNAF 6 é jogado no lixo, porque dessa forma o sacrifício do Harry e do Michael foi em vão, porque o Glitch Trap existe. E mais pra frente a gente ainda descobre a existência do Blob. Então, pois é, né? Então os caras morreram em um incêndio em vão. E daí em diante a história só foi ficando mais e mais confusa com o lançamento de infinitos livros e do Security Breach, que eu não preciso nem falar o quão horrível foi esse jogo. E hoje em dia FNAF pra muitos é só uma história confusa que quando anunciam qualquer coisa nova sobre a franquia, todo mundo simplesmente começa a hypar muito, mesmo que provavelmente só vá ser uma coisa que vai estragar ainda mais a história, que poderia ter tido um final minimamente decente. Tá, Rei, você fez esse vídeo só pra dizer que FNAF deveria ter acabado no 6? Não. Eu tô fazendo esse vídeo com o intuito de apontar algumas coisas que me incomodam muito em FNAF. Coisas que estragam um jogo que eu gostava muito e que, de alguma forma, foi muito importante pra mim. E, cara, é triste ver um jogo que eu tinha memória sendo derretido a cada novo lançamento. E com certeza uma das razões pra isso é que FNAF tá tentando fazer algo impossível. Eles estão tentando pegar uma história super pesada e transformar em algo mais leve. Porque é óbvio que Scott não criou esse jogo pra ser algo infantil. Isso é óbvio. É só olhar a aparência dos primeiros jogos, a história, os eventos, um cara que atraía
matava crianças de forma brutal e colocava o corpo delas dentro de animatronics. Como que isso foi pra isso? Desculpa, eu acho que eu tô um pouquinho alterado. Mas a situação atual do jogo tem uma explicação. Dinheiro. Voa lá. Não foi no Help Wanted que FNAF começou a ter a sua fanbase cheia de criança. Foi desde o início, mas o Scott não ligava muito, ele ainda estava focado na história central do jogo. Mas eu acredito sim que lá pro final do 7º jogo e a criação do Help Wanted, começaram a ver que esse público infantil trazia muito lucro. Mas claramente eles não podiam deixar a aparência do jogo e a história se seguir como era antigamente. Até porque se isso acontecesse, provavelmente ia começar a chover reclamações dos pais em relação ao conteúdo e a aparência do jogo. E foi assim que veio o Security Breach, com a aparência muito mais infantil e tentando cada vez mais transformar uma história extremamente pesada em algo que uma criança conseguiria acompanhar. O filme de FNAF realmente deu o que falar. Verdadeiramente ninguém gostou desse filme, menos as crianças. As crianças amaram esse filme. O filme traz uma história diferente da dos jogos, como se fosse um universo alternativo. E eu assisti esse filme com 2 amigas minhas, e por mais que eu tenha ficado felizinho por conta de todo o fanservice do filme, principalmente nas cenas do William, no final eu fiquei pensando, sinceramente, por quê? FNAF não é como The Last of Us, que é um jogo muito cinematográfico e com uma história bem montada. Muito pelo contrário, FNAF tem uma das gameplays mais simples que tem. E a única forma que esse jogo conta a sua história são através de simples minigames em formato de arcade. E todo mundo sabe muito bem o quão confusa é a história desse jogo. E foi aí que eu pensei, por que não simplesmente adaptar a mesma história do jogo? Como eu tinha dito, o FNAF não é um The Last of Us da vida, que precisava mudar algumas coisas na série para trazer coisas novas à história. E ainda assim, sendo uma história que é bem fiel à história do jogo. Então, por quê? Por que não adaptar a história original do jogo, os eventos originais do jogo, em um formato completamente diferente? E na real, eu sei o porquê. Porque se eles fossem contar a história original do jogo, eles teriam que falar e mostrar de qualquer jeito o quanto esse jogo é pesado. E é óbvio que eles não iriam fazer isso. Eles com certeza não iriam querer perder o dinheiro do ingresso das crianças, certo? Chegamos ao ponto onde o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá. Pop Playtime. Acho que se você não vive em uma caverna, você já viu pelo menos alguma coisa sobre esse jogo. Talvez viu uma pelúcia desse bicho super amigável em um camelô do centro da sua cidade. Pelo menos eu vejo toda hora. Mas bem, Pop Playtime é um jogo também do gênero de mascote horror. No início, quando o primeiro capítulo foi lançado, a maioria das pessoas olhou para esse jogo e pensou, ok, legalzinho. Porque por mais que o capítulo fosse sim bem feito, ainda era uma ideia genérica, onde apenas pegavam 2 títulos famosos de mascote horror e mesclavam. Então você tá dizendo que não fez sucesso. Não. Não foi isso que eu disse. Sim, Pop Playtime foi muito falado e por ser lançado em capítulos, muita gente ficou ansiosa com a continuação da história. E o que isso tem a ver com o FNAF? Calma, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Bom, saiu o capítulo 2 de Pop Playtime e com ele mais e mais pessoas foram tendo mais interesse na história. Mas Pop Playtime até então não teve um terror tão explorado nesses 2 capítulos. Tinha uns sustos aqui e ali, mas quase nada que verdadeiramente desse medo. E isso iria mudar muito com o seu próximo capítulo. Pop Playtime 3 foi um estouro, muita gente jogou esse negócio e ficou falando disso por semanas. E não é à toa, até porque esse capítulo tem cenas realmente boas de terror, e que causam medo de verdade. Trouxeram um vilão que... eu não preciso falar muita coisa. Esse gato é bizarramente legal, ambiente de arrepiar a espinha. Você precisa correr! Sem falar que a dublagem disso tá, ó, uma maravilha. Já que esse jogo parece ser tão legal, então ele não deve ter tido nenhum problema com algum tipo de público, certo? Pop Playtime sofre até hoje de um mal que assola diversos mascote horrors. Crianças. Vamos deixar isso claro. Não é porque tem uma aparência infantil que seja infantil. Desenhos adultos estão aí pra provar isso. Eu não tô dizendo que não vai atrair criança, com certeza vai,
Mas não é responsabilidade dos desenvolvedores quem vai ou não jogar o jogo. E é por isso que existe classificação indicativa. Se você não quer que seu filho assista um determinado conteúdo por influência ou por você acreditar que ele não tá pronto para ver aquilo, ou por diversos outros motivos, olhe a classificação indicativa. Ela existe justamente para isso. Um desenvolvedor de um jogo ou um criador de conteúdo não tem responsabilidade por quem tá vendo ele. Até porque não tem como ele saber. Que eu saiba, só Deus é onisciente. E mesmo recebendo diversas reclamações de pais em relação ao capítulo 2 de Pop Playtime, eles não fizeram igual a FNAF. Eles não pegaram uma história super interessante e mudaram só pra conseguir mais público. Eles não se venderam. Muito pelo contrário. Eles mantiveram a sua essência, mantendo ela e fazendo o melhor capítulo até agora. Pelo menos pra mim, no caso. FNAF tinha um potencial, mas por conta de ganância e decisões erradas, ele se tornou pra muita gente um jogo vazio. A partir do momento que a história acaba de forma consensual, tanto pro público, tanto pro criador, continuar ela por ganância faz ela infelizmente caminhar em direção a uma parede que, não importa o quanto você ande, ainda vai chegar nela. E quando você chegar nela e olhar pra trás, você só vai poder se perguntar uma coisa: valeu a pena todo esse trajeto a mais? Bom, esse foi o vídeo, um vídeo um pouco polêmico, sim, mas era algo que eu queria fazer. FNAF foi um jogo que fez parte da minha vida, querendo ou não, e ver o que ele se tornou é bem revoltante. Aliás, vocês sabiam que 93% das pessoas que acompanham o canal não são inscritas? Pois é muita gente. Então se você gosta do meu conteúdo e pretende acompanhar, se inscreve aí, é de graça e estaria me ajudando demais. Bom, é isso e até.